O termo shonen ou shonen mangá refere-se ao mangá comercializado para um público adolescente masculino, ou kanji, que significa literalmente poucos e anos, respectivamente, onde as características geralmente significa cômico. A frase completa significa literalmente quadrinhos para jovens. Os exemplos incluem Dragon Ball, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, One Piece, Saint Seiya, Rurouni Kenshin, Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba, My Hero Academia, Yu Yu Hakusho, Fairy Tail, Yu-Gi-Oh! E outros títulos, até mesmo Fullmetal Alchemist, dentre outros. Mas geralmente quando fala em shonen ou anime, o que você vê em mente logo de primeira? Geralmente a gente pensa mais em bonecos de olhos grandes com bastante luta, poder, magia, a questão do drama, a carga dramática, superação, força de vontade e muita pancadaria. Geralmente essas são as narrativas dos animes shonens, com ótimos vilões, uma saga repleta de adversários para cada vilão, ou melhor, cada protagonista enfrentar, e tudo isso recheado de bastante trilhas sonoras e bastante drama. Conceitos como mestre e aluno, poder, magia, discipulado, também torneios, fases de treinamento para se aperfeiçoar, conceitos de união, amizade, determinação, superação, ou sempre aquele protagonista que acaba sendo humilhado e depois dá a volta por cima para poder treinar, se aperfeiçoar e vencer o adversário. Sem falar também na questão de todo o drama, a carga dramática das mortes, das perdas, das dificuldades que existem nos animes. Neste vídeo vamos falar de algumas características do mangá, ou do melhor, do anime shonen. Então vem com a gente, deixa seu like, curte, comente e compartilha e vamos ao vídeo. Geralmente, quando fala em anime e pergunta qual foi o primeiro anime que você assistiu em sua vida. Se você tem de 30 a 40 anos, com certeza é esse que está passando aí na tela. Os Cavaleiros do Zodíaco, na época da Rede Manchete, da saudosa Rede Manchete. Você com certeza lembra de todo esse conteúdo de carga dramática, força, poder da amizade, vilões, poderes, magias, cavaleiros, lutas, batalhas, trilhas sonoras, ótimos vilões e etc. Porém, geralmente quando a gente lembra disso, o primeiro anime, no caso shonen, que deu toda essa ideia, esse conceito, foi Hokuto no Ken, que deu essa questão do Kenshiro lutando pela justiça, poder aura ou cósmico, como a gente mesmo fala, com vilões, toda a luta sangrenta, carga dramática. Porém, a gente está mais habituado com os Cavaleiros do Zodíaco, que passou na Rede Manchete nos anos 90. Isso fez com que o público pudesse se acostumar e criar o fandom, ou melhor, a comunidade otaku aqui no Brasil. Mesmo até antes passando outros animes como Speed Racer, que foi um anime também de sucesso aqui no país, a gente não tinha ainda, no caso, ele não foi um anime que teve um impacto a ponto de fazer e criar um hábito cultural de assistir animes. A gente só veio a mesmo a ser fã e a gostar mais de animes com o Cavaleiro do Zodíaco. Depois a Rede Manchete tentou habituar a gente, o público novo otaku que estava se formando nos anos 90, a assistir outros animes. Então a gente assistindo o Cavaleiro do Zodíaco, mesmo com aquelas repetições, a gente no caso acabou amando o Cavaleiro do Zodíaco e depois acabou saturando. E com isso vem outros animes que a Rede Manchete tentou também alavancar uma boa audiência. Eles trouxeram Churato e Samurai Warriors para que a gente pudesse se acostumar com esse conceito. Porém, como o Cavaleiro do Zodíaco já tinha sido saturado devido às longas repetições do anime, Churato e Samurai Warriors, mesmo por ser um anime curto, um de 38 episódios, que é Churato, e Samurai Warriors de 39 episódios, acabaram não fazendo muito sucesso. Não repetiu o sucesso estrondoso de Cavaleiro do Zodíaco. Também tentaram com Sailor Moon, que tinha uma pegada diferente. Logo depois, no ano seguinte, em 1997, veio Yu Yu Hakusho e Super Campeões, um anime de futebol
de esportes, que no caso não tinha estreado nenhum anime, desenho americano ou mesmo anime, desenho japonês de futebol ou de esportes aqui no país. E depois veio o Yu Yu Hakusho, totalmente diferente o conceito, porque não era mais heróis de armaduras, tinha quebrado esse paradigma. Ela também serve para atacar? Serve para atacar até naquela floresta? Por que não experimenta? Ah, muito interessante. Vamos lá, Andrômeda! O interessante é que pra gente, Cavaleiro do Zodíaco criou todo esse conceito de energia, cosmo, poder, guerreiros, batalhas, e todo mundo, até mesmo quem fazia as brincadeiras, brincava de boneco, na época tinha tudo baseado nas narrativas, nas histórias dos animes japoneses. Outros títulos como Tokusatsu, Jaspion, Jiraiya, Giban, os Flashman, Changeman faziam também bastante sucesso e também criaram esse conceito. Antes mesmo de Cavaleiros, eu lembro que já fazia bastante sucesso os Cybercops, os policiais do futuro, como também outros animes, ou melhor, outros Tokusatsu, Black Kamen Rider, o Jaspion, o Jiraiya, Giban, ficaram bastante famosos e fizeram até um certo impacto. Ambos tiveram impacto, qualidade e longevidade, que são 3 critérios para a gente analisar um anime, ou mesmo uma série, uma obra ou um filme, para ver se ele é bom. Todos os Tokusatsu tiveram todos esses impactos e critérios na época, mas Cavaleiro do Zodíaco foi que revolucionou todo o mercado. Coisa muito importante que eu deverei fazer antes disso. Existe muita gente que eu amo. Muita gente que confiou em mim. Lutarei. Lutarei até o último momento por todos aqueles que amo. Mesmo que eu caia no inferno. Mesmo que eu tenha que enfrentar o mestre. Eu não vou me render. Até mesmo a profundidade nos personagens dos animes. Você, particularmente, vou lhe fazer uma pergunta. Você vê essa complexidade, essa profundidade nas narrativas dos desenhos ocidentais americanos? Você vê personagens como o Ikki de Fênix, como o Vegeta de Dragon Ball, ou como Roronoa Zoro, como Sasuke de Naruto? Outro personagem com esse tipo de personalidade em desenhos norte-americanos ou obras de qualquer outro tipo que seja aqui do Ocidente não tem. Geralmente são os animes que tem mais essas características de deixar os personagens, mesmo que não seja o protagonista principal, mais complexos e cheios de personalidade, de características, de sentimentos, emoções, determinações, motivações. Tudo isso vem das narrativas dos animes, até mesmo os vilões, que não são rasos. Você vê muito desenho americano onde os vilões são rasos, que tem apenas o objetivo de conquistar o planeta e nada mais. Já nos animes é bem diferente, é bem arquitetado e planejado o background de cada personagem, ou melhor, de cada vilão. Sinta o poder do meu furacão duplo! Usando os 2 braços, Jin está formando 2 furacões! Droga! Usando um só dedo, meu golpe leigano vai superar o golpe furacão duplo do Jin! 2 contra 1 é demais! Isso que leva total desvantagem! Ora, qualquer um pode deduzir isso! Esse tipo de conteúdo na narrativa você encontra também nos animes, os adversários que depois se tornam companheiros dos protagonistas. Ocorre bastante em Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco, Shurato, Samurai X, Samurai Warriors. Todos esses animes antigos têm essa pegada de tornar os vilões ou pseudo-vilões em futuros companheiros dos protagonistas dos animes. Então você observa que a narrativa dos animes traz tudo isso. Por isso os animes têm uma narrativa, a meu ver, um pouco mais madura e adulta, ainda que sejam animes voltados para adolescentes, os shonens. Ele mesmo assim, se comparado com as narrativas e os roteiros de desenhos ocidentais, os desenhos orientais, os animes, são ainda mais ricos na questão da narrativa. Eles não devem nada em todo tipo de questão, como também carga dramática, trilha sonora. Mesmo desenho como Thundercat ou He-Man, mesmo tendo toda a história e o roteiro, eles não são, no caso, tão linear
como os animes em carga dramática, em trilha sonora. Eles são mais animes, ou melhor, desenhos episódicos. Já os animes, eles têm aquele episódio que depende de outro episódio. Puxa, obrigado! À medida que a energia espiritual é aprimorada, é possível fazer com que ela fique invisível para aqueles de poder espiritual baixo. Então você quer dizer que a invisibilidade do inimigo se deve a essa força espiritual? É isso aí. Não pode ser! Porque nós que também temos esse poder não conseguimos vê-los. Kuwabara, é muito simples. No nível em que vocês estão, jamais conseguirão enxergar a energia espiritual deles. O anime ou mangá shonen é tipicamente caracterizado por enredos de alta ação, muitas vezes humorísticos, com protagonistas masculinos. A camaradagem entre meninos ou homens em times esportivos, times de luta e similares é frequentemente enfatizado. Personagens femininas atraentes com traços exagerados também são comuns, como também existe no fanservice. A gente fez um vídeo aqui específico falando sobre fanservice. Vem aqui no canal e faz uma visita. Eu vou deixar aqui abaixo nos comentários fixados. Porém, não são um requisito. Dragon Ball, por exemplo, tem apenas alguns desses personagens. Após o caso de Tsutomu Miyakami, um predador sexual e serial killer no final dos anos 80, as representações de violência e questões sexuais tornaram-se mais regulamentadas no mangá em geral, mais especificamente no mangá shonen. O estilo artístico do shonen é geralmente menos florido do que o do shoujo mangá, embora isso varie muito de artista para artista, e alguns artistas desenham tanto shonen quanto shoujo mangá. Além do shonen, o mangá para jovens é chamado de seinen mangá. Consequentemente, no Japão, as revistas de mangá shonen são revistas de mangá mais populares. O criador de Dragon Ball, já falecido, o Akira Toriyama, é acreditado por moldar o gênero shonen que vemos hoje, com autores notáveis de outros mangás shonens, como Yoshihiro Togashi, criador de Yu Yu Hakusho, Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto, Tite Kubo e Yusuke Murata, prestando homenagem ao seu impacto e influência em seu trabalho. Também o mangá shonen é caracterizado por tramas de ação e muitas vezes com humor, com protagonistas masculinos, aqueles protagonistas mais brincalhões e cômicos. Também tem temas como artes marciais, por exemplo, Baki, Kengan Ashura, Street Fighter 2 Victory, Mecha, que são animes com robôs gigantes, Macross, dentre outros. Também tem ficção científica, Neo Genesis Evangelion, animes de esportes como Haikyuu, Super Campeões, Blue Lock, Slandunk, Kuroko no basquete, animes de terror, criaturas mitológicas e etc. são comuns nessas publicações. Mas, ao meu ver, o que mais faz sucesso mesmo são os shonens de luta, ou os famosos animes de lutinhas, como Cavaleiro do Zodíaco, Shurato, Samurai Warrior, Samurai X, Naruto, Bleach, One Piece, hoje em dia Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer, que é mais conhecido, Jujutsu Kaisen, dentre outros. Esses títulos são os mais famosos, que são animes de luta. Então, Cavaleiro do Zodíaco é o precursor que trouxe todos esses animes, porém, a maioria deles, o conceito, a ideologia veio de Hokuto no Ken, já nos anos 80, e depois surgindo o Cavaleiro do Zodíaco, que veio aqui no Brasil e, no caso, alavancou essa comunidade de otaku que existe hoje. Até você mesmo, que tem de 12 a 15 anos, que é fã de animes como Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, ou até mesmo um pouco mais antigo, Naruto, Bleach, One Piece, deve também tudo isso a Cavaleiros do Zodíaco. Se não fosse o sucesso de Saint Seiya, aqui no Brasil não existiria essa camada e esse rol de animes que você hoje conhece, como dublados ou não. Então tudo isso, essas plataformas que a gente tem, é tudo devido a Cavaleiro do Zodíaco, que veio na época da TV aberta. Hoje em dia, o sucesso é mais nas plataformas fechadas, no caso TV por assinatura ou aplicativos, dentre outros. Porém, Cavaleiro do Zodíaco foi na época da TV aberta, onde a gente tinha pouca ou quase nenhuma opção para assistir animes. Então, amigos otaku, chegamos ao final deste vídeo só para reflexão sobre essa comunidade otaku e sobre os animes, pois a narrativa dos animes, para mim, são bem mais elaboradas. Os japoneses são perfeitos, ou quase que perfeitos, para fazer desenhos animados, que no caso, desenho animado japonês é mais conhecido como anime. Diferente dos ocidentais, que são bons
no meu ver, a fazer séries e filmes, mas os japoneses são bem melhores na questão dos desenhos animados, nas narrativas. Até mesmo narrativas de tokusatsu são até um pouco mais amadurecidas do que muitas séries ocidentais para o público infantil. Mas você o que acha? Acha que a narrativa dos desenhos japoneses são mais maduras, são mais bem feitas, mais elaboradas, com carga dramática, as trilhas sonoras, os personagens são mais trabalhados, os vilões com ótimo plano de fundo, background mais complexo, com melhores objetivos e metas, os protagonistas, também as características de personalidade de cada personagem, o humor também, que é muito bem trabalhado nessas obras. Então deixa aqui abaixo nos comentários o que você acha da questão da narrativa dos animes, certo? Então nos despedimos por aqui, até o próximo encontro. Porém antes, quero pedir um recado, ou melhor, deixar um recado. Se você quer se tornar um membro aqui do canal É Hora de Animes, por apenas R$ 4,99 mensais, você vai ter acesso a vídeos exclusivos e também a vídeos antecipados aqui do canal É Hora de Anime, certo? Aqui abaixo tem a opção Seja Membro. Clicando lá, você consegue ter acesso e ser um membro aqui do canal. Então, dado o recado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like para fortalecer e até o próximo encontro.